do ano de 2021. Nós estamos nesse momento com 29 pessoas na sala. E sem mais delongas, para que possamos dar conta de toda a nossa pauta, já iniciamos. Eu pergunto se alguém tem algum assunto geral a ser colocado. Caso tenha, pode se manifestar via chat, que nós iremos, no momento adequado, colocá-lo em discussão. Certo? Então, eu peço, Kelly ou Magali, não sei qual de vocês está operando, mas que possa colocar a nossa pauta do dia 11 de março. Sim, só um momento, já vou colocar. Obrigado. Portanto, eu inicio perguntando aos senhores e senhoras em relação à ata da reunião extraordinária ocorrida no dia 11 de fevereiro, se há algum ponto de divergência, algo a ser acrescentado ou suprimido em relação ao conteúdo da ata da primeira reunião extraordinária do ano de 2021. Caso estejam todos de acordo, eu peço que coloquem no chat a sua sinalização de aprovação, por favor. Presidente, só para lembrar, a nossa reunião vai seguir o que nós acertamos lá na CPA, de ter uma reunião de aproximadamente 1h30. Exato, Marco. Inclusive, também já fizemos essa abordagem na reunião de fevereiro, na reunião extraordinária. Silvio, tu estás fazendo um pedido de manifestação ou de concordância com a ata? Concordância. Obrigado. Eu só vou pedir que quem estiver com o microfone aberto que feche, por favor, além do presidente. Obrigado, Magali. Bom, diante das manifestações, né, temos duas abstenções aqui, mas a aprovação da ata, então, do dia 11 de fevereiro. Então, parto agora para o segundo item da pauta e peço que a nossa jornalista, na verdade, não, né? Eu até peço desculpas. Vocês estão visualizando aí o fato de que temos, para a data de hoje, 3 pontos de pauta que dizem respeito à divulgação do Guia de Banhados, a modernização da Lei 10.350 e notas de considerações que estão relacionadas à modernização. Mas antes disso, eu peço que a Kelly possa fazer referência a uma apresentação que temos relacionada ao cumprimento do regimento do comitê, mais especificamente referente às ausências que ocorreram no ano de 2020 e que não há, em determinadas ocasiões, a devida justificativa pelo motivo de ausência. Na verdade, nós estamos, e essa é uma condição obrigatória, né, no exercício da representação que cada um dos senhores e senhoras desempenha
nesse fórum, portanto, nós estamos aqui fazendo, né, um pedido de observância quanto ao cumprimento do regimento. Kelly, peço que tu possa apresentar o balanço realizado, por favor. Claro. Aqui eu trouxe o balanço geral de 2020 das presenças da plenária. Eu considerei a segunda chamada, período que entraram. Aqui fiz um total de presenças e um total de ausências de cada categoria. Era habitual, nas nossas reuniões presenciais, sempre o informe das presenças antes de iniciar a reunião. Nós vamos retornar esse hábito para poder fazer um controle melhor de quem está participando e quem não está, para a gente poder seguir direitinho, né, o nosso regimento interno. Então, aqui eu trago para vocês o artigo 19 do regimento interno do comitê. Ele está disponível na íntegra no site do comitê, onde fala sobre faltas e justificativas. Eu não vou ler para vocês, porque eu acredito que todo mundo já fez o ciente. É isso, Anderson. Obrigado, Kelly. Portanto, ainda que tenhamos essa condição de realização de reuniões virtuais, e como apontava o Marco antes do início da nossa conversa, é algo que as projeções elas estão no campo das hipóteses, uma vez que nós não temos ainda um plano nacional de vacinação que nos permita indicar uma condição melhor, mas evidentemente nós estamos no período talvez mais crítico de todo esse processo de crise sanitária. Aqui na cidade de São Leopoldo, somente na noite passada, nós tivemos 4 óbitos e, portanto, é uma situação extremamente triste, algo que, infelizmente, nos acomete de tal forma e esperamos que o campo da ciência prevaleça sobre debates de ordem política, que nesse momento não contribuem em nada para a solução dessa triste tragédia que a humanidade enfrenta. Mas, evidentemente, são as decisões políticas que podem nos dar algum alento para poder superar esse momento que estamos vivendo. Portanto, as reuniões, ainda que sejam nesse formato virtual, nós teremos sim a preocupação e temos tratado deste tema em nossas reuniões de diretoria, no sentido de que ele será cumprido e, portanto, peço a compreensão dos senhores e senhoras no sentido de participação. Afinal de contas, nós sabemos que o processo de composição da plenária, especificamente o caso do Comitê Sinos, ele sempre, em determinadas categorias, é um debate bastante acirrado. Portanto, nada mais natural do que, uma vez que essa vaga esteja preenchida, os devidos representantes exerçam aquilo que se comprometeram quando da sua inscrição. Bueno, esse é um título de informe, né? E, na verdade, não requer nenhum ponto de debate, a não ser o cumprimento do regimento. Passo agora para o segundo item e peço que a nossa jornalista, agora sim, a Magali, possa realizar a apresentação do Guia de Banhados. Ok. Eu só vou abrir a minha câmera, só um pouquinho, eu tenho que parar o compartilhamento. Talvez tenha aí uma sonoplastia, que é a obra aqui do lado da minha casa. Então, talvez vocês ouçam um pouquinho. Bom, então a gente está entregando oficialmente e apresentando em primeira mão à nossa plenária o Guia de Banhados,
que já causou aí um impacto bastante positivo. Enfim, a gente já apresentou a CPA inicialmente e agora trazendo para vocês o guia, então, feito pelo professor Uwe e a sua equipe da Unicinos, e com o suporte financeiro e também bastante ajuda, né, do Comitê Sinos via Projeto Verde Sinos. Então, como vocês já sabem, o Guia de Identificação de Banhados é uma ferramenta de aferição que vai auxiliar prefeitos, os gestores, enfim, e toda a bacia na tomada de decisão referente aos banhados. Ele vai ajudar, né, a identificar, como o próprio nome diz, e mais do que isso, a preservar, né, esses ecossistemas. Então, falando um pouquinho do guia propriamente, ele é uma publicação digital, inicialmente, ele vai ser impresso, mas nós estamos agora, neste momento de pandemia, trabalhando apenas com a versão digital. Ele tem 44 páginas e ele tem um conteúdo dividido em 2 partes. A primeira parte, ele fala sobre as definições dos banhados no Rio Grande do Sul, a importância, traz dados da bacia, bastante informação relevante para quem vai trabalhar com ele. E a segunda parte, ele fala, então, da metodologia propriamente dita, para identificar um passo a passo, para que os técnicos consigam identificar, e aí, então, ele traz indicadores de solo, da vegetação, a hidrologia, a característica dos banhados, e tudo que é preciso para que se faça essa identificação científica, então, destas áreas de proteção permanente. Ele ficou um material muito bonito, visualmente bonito, e não só visualmente, como ele traz muito conteúdo. O Guia dos Banhados é uma ferramenta, então, de comunicação do Comitê Sinos. Ele está atrelado diretamente ao nosso plano de comunicação e à efetivação do plano de bacia, e ele também dialoga muito com o Programa Gaúcho de Revitalização de Bacias, no momento em que a gente está trabalhando, a gente vai trabalhar a vazão pelo Comitê Sinos, né, o balanço hídrico e a regularização da vazão, e então, o guia tem essa proposta de ajudar, de contribuir com a manutenção dos banhados. Então, como vocês podem ver aqui, tem toda uma diagramação bem bonita, ele tem um apelo visual muito bonito, e além de todo o seu conteúdo. Ele está disponível já no nosso site, tá? Quem quiser acessar lá já pode pegar. Aqui eu tenho um link, comitesinos.com.br/trabalhos técnicos, hífen técnicos. Então, já está disponível, a gente, num segundo momento, vai começar a disponibilizá-lo já nas nossas redes, mas a nossa ideia inicial era primeiro mostrar para casa, né, internamente, apresentar ele para o nosso público, que são vocês, e aí, então, agora, a partir disso, a gente vai começar uma divulgação maior, oficialmente externa, mas já está disponível lá no nosso site, ele pode ser já baixado, enfim, e, né, ele é uma publicação com ISBN, ele está registrado, então é possível já operar, quem quiser baixar o guia, ele está lá. E é isso. Obrigado, Magali. Aproveito o ensejo para parabenizar todos os envolvidos na construção desse documento. Certamente, conforme já exposto pela Magali, trará uma série de benefícios em relação ao trabalho que é desenvolvido pelos diversos setores que atuam na bacia. Então, como também dito, o material já está disponível em nosso site e, apesar dele já ter circulado em alguns ambientes, é necessário que tivéssemos a oportunidade de poder dar publicidade à plenária relacionada ao Guia dos Banhados. Portanto, mais uma vez, parabéns a todos e todas que participaram deste trabalho. Bueno, muito obrigado, Magali. Vamos, então, ao terceiro item da pauta, que está relacionado, e ele está dividido em 2 etapas, né? O ponto quanto ao retorno que tivemos, né, referente ao preenchimento do questionário, vinculado à modernização da Lei 10.350, e, posteriormente, as notas de consideração que foram apresentadas pelas categorias que contribuíram nesse processo de debate. Eu peço agora que a nossa secretária executiva, a Viviane Nabinger, ela possa apresentar e dar um relato sobre esse encaminhamento
né, sobre o quanto avançamos nesse processo de modernização da lei. Viviane, boa tarde. Boa tarde a todos. Só para não perder a fala anterior da Magali, só reafirmar dos parceiros que deram, na verdade, a contribuição para a elaboração do guia, né? Nós tivemos uma cooperação muito interessante, tecnicamente muito consistente de técnicos da FEPAM. Eu não sei como localizar a Xomenco, né, nessa história, não sei se ela está na FEPAM, se está na Fundação Zoobotânica, mas também contribuiu muito. O próprio Ministério Público, né, a doutora Ximena, nos auxiliou também na parte de legislação. Então, reafirmar, né, a importância dessas parcerias que traduzem muito a essência do projeto Verdicinos, né, a cooperação mútua, a convergência das instituições, justamente para alcance de um objetivo que é de interesse coletivo. Então, o guia hoje, né, nessa apresentação, que realmente ela é muito bonita, ela é o produto, né, do esforço do coletivo para um interesse que é de todos nós, né? Então, não queria perder a oportunidade de dar a identidade das instituições que se empenharam para que esse resultado fosse alcançado com tamanha qualidade. Então, tá, Magali, agora tu pode, por gentileza, passar a próxima. Alguns comentários em relação a esse engajamento do Comitê Sinos ao processo de modernização da lei, né, que está sendo conduzido, eu digo com muita coragem, do Paim, porque mexer na bileira é necessário, né? É necessário a gente que sacudir, eventualmente, as coisas que estão, de uma certa forma, paralisadas, mas acomodadas. Então, cutucar, né, essa iniciativa em modernizar a nossa lei sobre algumas questões que, desde a sua instituição, elas não evoluíram, isso está no âmbito do Comitê Sinos, nos provocando e estamos aproveitando na carona daquelas ferramentas que foram apresentadas dentro da metodologia. Uma delas foi o próprio preenchimento do questionário, e o Comitê Sinos, nesta carona, também criou uma estratégia que passou pela direção do comitê, depois pela CPA, e que chegou nas categorias, né? Provocamos, sim, as categorias a se organizarem com o suporte da estrutura administrativa do comitê, para que pudessem preencher um questionário e, na verdade, teve uma consequência que eu considero muito mais rica, que é essa elaboração que não está finalizada, estamos chamando de nota de considerações, que são observações muito próprias de quem está na base, né, que lida com os problemas do dia a dia e que muitas vezes não consegue interpretar a peça jurídica, né, que na verdade, define as diretrizes, as grandes diretrizes da nossa lei. Eu, pessoalmente, não gosto de legislação, não entendo muito, me perco na legislação, e há uma tendência de a gente meio que facetar, né? O que me interessa nesse grande instrumento jurídico. E aí, sim, é uma percepção minha, porque acompanhei alguns encontros de categoria, que esse sentimento, assim, primeiro de apreensão frente ao que nos foi provocado através do questionário, né? É um questionário denso, é um questionário que me parece muito próprio para quem é especialista na área de gestão de recursos hídricos, né? Ele obviamente, ele trata de toda a lei, e isso não é um tema que hoje a gente possa considerar que é de domínio, particularmente dos comitês de bacia, ou do Comitê Sinos, né? Dos segmentos setoriais da Bacia dos Sinos. Eu percebi, alguns me relataram, outros a gente consegue, na verdade, avaliar a grande dificuldade que foi responder o questionário por falta de domínio mesmo, de qualificação, de entendimento do que a lei apresenta, né? Bom, e por conta disso, eu não estou justificando, eu só estou tentando entender, né? O que nós tivemos como resposta do questionário? A resposta ela veio através das associações comunitárias, das ONGs ambientalistas, das organizações sindicais, da produção rural, e da produção rural veio pela mão do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E eu vou fazer aí uma observação que para mim foi uma surpresa grande,
o número de presenças dos presidentes dos sindicatos. Tá? Eles estavam, assim, muito bem organizados e o debate foi muito rico, mas dentro dessa percepção que eu estou tendo, de uma análise muito mais detalhada sobre aquelas questões que dizem respeito à vida cotidiana de cada um deles. Então, me parece que, primeiro, uma falta de compreensão, e isso não é pecado, isso é assim, né, do que realmente a dimensão da lei, todas as ferramentas, todos os instrumentos, e para fazer julgamento disso, né, da maneira como foi apresentado o questionário, se tu concorda ou não concorda, mais ou menos, é muito difícil, para quem não está debruçado, que não tem já um conhecimento acumulado sobre os aspectos da lei, de dar uma resposta, né? Então, eu estou dizendo isso não para justificar que grande parte das categorias não nos devolveram o questionário, não devolveram, né? O que não quer dizer que não discutiram, que não propuseram algumas sugestões para que pudesse ser incorporado ao processo, não através do questionário, mas através de contribuições que nós estamos chamando de nota de contribuições. Então, eu dou destaque, né, das associações comunitárias, foi das reuniões de grupo que nós não participamos. Deixa eu dizer aqui, ó, tá, categorias respondendo questionário. Bom, então, isso a gente contabilizou e sistematizou as respostas que foram dadas, mas também, e aí vou pedir para a Magali passar a próxima lâmina, que foram aquelas categorias que trouxeram contribuições, elas não foram sistematizadas, nós não estabelecemos o prazo para o envio dessas contribuições nesta reunião plenária, nós estamos propondo, inclusive, uma data para que a gente possa ainda fazer uma passada com as categorias que não se reuniram. O se reunir não quer dizer que necessariamente tem que ter a participação da estrutura administrativa do comitê, né? Mas das 4 que eu participei, eu considero que foi interessante no sentido de levar um pouco mais de esclarecimento, né? E o que está vindo dessas reuniões são contribuições, eu considero fundamentais, porque elas tratam muito mais da parte de operacionalização da lei, né? Enquanto, sim, o PAIN está coordenando, e acredito que ele vai absorver todas essas contribuições, mas ao tempo em que ele coordena toda a revisão, se necessária, e acho que não vai acontecer isso, de toda a lei, né? A parte que eu acho que mais pega para o comitê de bacia, considerando que ele reúne os setores de base, né, os setores da bacia, a parte de operacionalização. Ali nós temos dificuldades extremas de tocar, né, de fazer com que as coisas efetivamente aconteçam. Então, me parece que talvez a melhor contribuição que o Comitê Sinos possa dar, além de oferecer, sim, né, o questionário, a resposta do questionário, serão essas considerações que nós estamos ainda na expectativa de poder provocar respostas das categorias. Então, nós não tivemos nem preenchimento, né, e nem resposta das associações profissionais. As câmaras municipais se reuniram, tinha uma programação de eles voltarem a se reunir ontem, não sei o que aconteceu, porque acabaram transferindo para um outro momento. Clubes de serviços também não deram retorno, a drenagem mandou alguma contribuição nas considerações. A indústria, apesar de nós termos um grupo de WhatsApp e eu ter provocado, não tivemos nenhuma sinalização. E da produção rural, faltou a turma do arroz. Eu vi há pouco que o Troncone estava por aí, né? E então, assim, nossa turma do arroz está na hora de voltar, né, a contribuir com os processos que o Comitê Sinos coordena. Então, a próxima, Magali. Então, o que nós estamos considerando, ou titularizando como nota de considerações? Tá? Um conjunto de sugestões elaboradas pela diretoria do comitê, pela CPA do Comitê Sinos e pelas categorias que integram o Comitê Sinos em contribuição à modernização da lei. Estão associadas às possibilidades de operacionalizar instrumentos e instâncias de apoio para a efetivação da lei. Nos encontros de categorias têm sido especiais para provocar o exercício da representação,
dimensionar a representatividade dos setores da bacia, identificar fragilidades operacionais da condução da política pública. E aí eu vou fazer um destaque, tá? Eu vejo como fundamental, talvez a gente tenha que definir uma metodologia, de trabalhar de uma maneira mais rica, mais forte, mais didática, com as categorias, justamente o conteúdo da lei. Não da forma jurídica, que usualmente, né, os especialistas fazem conexões, mas fazer uma transcrição no dia a dia. O que representa, na verdade, se ter, né, um sistema de recursos hídricos e que as pessoas entendam como as peças ou as ferramentas elas se conectam e onde é que elas chegam. Eu trago um exemplo para vocês que aconteceu na reunião das câmaras de vereadores, porque parece que não há entendimento que deliberações, por exemplo, do Comitê de Bacia, e eu vou aí juntar a questão da planície de inundação, né, naquele trabalho que o Carlos André elaborou sobre o mapeamento da planície de inundação, ele foi reconhecido pela plenária do Comitê Sinos como a ferramenta técnica, reconhecido tecnicamente, e não vou entrar em juízo de valor se ela foi boa, não importa, né? E os próprios vereadores não interpretam, não conseguem interpretar que aquela diretriz, naquela orientação, o mapeamento com a legislação que é muito anterior ao mapeamento, e é a legislação que define procedimentos, né? O Comitê Sinos apenas mapeou o que é uma área de uma plana de inundação, mas toda a legislação que orienta a ocupação ou não de planície de inundação, ela é de outra alçada, não é do Comitê Sinos. E eles não conseguem fazer a conexão de que muitas das iniciativas que eles tomam como legisladores confrontam tanto a legislação, e agora fica mais evidente quando a gente tem uma planície mapeada. Então, ocupação irregular, a expansão urbana para dentro da planície de inundação, o caso de Canoas, e posso pegar qualquer outro, é interessante porque me parece que foi em 62, foi aprovada uma legislação dizendo que não era, né, aceitável, não era proibido fazer ocupação da planície de inundação com qualquer tipo de empreendimento. E depois eles, depois de muito tempo, revogaram essa legislação. Ou seja, não há essa conexão, né, daquilo que está sendo, na verdade, mapeado, orientado e amparado por legislação, que na dimensão municipal isso tem que ser observado e tem que ser respeitado. Então, me parece, e eu não estou fazendo, realmente não estou fazendo juízo de valor de ninguém, né? Inclusive, estou fazendo o meu próprio juízo de valor do desconhecimento que muitas vezes a gente tem com justamente essas peças jurídicas, né? Que elas realmente não é para qualquer um. Então, eu vejo assim, ó, que se, por um lado, essa provocação, né, todo esse esforço que a equipe do Paim está fazendo para fazer um trabalho de modernização da lei, ver onde é que estão os gargalos e ver, e talvez sugerir algumas alternativas que nos permitam ter o apoio técnico, que não tem vindo da agência de bacia, e que a cobrança ela possa ser de uma outra forma combinada. Bom, se trouxe susto para todos nós, também serviu como uma boa iniciativa, se a gente souber aproveitar. Problema traz oportunidade, então se o Comitê Sinos entender que é uma grande oportunidade de ele fazer uma imersão e começar a trabalhar, talvez em cada plenária, ou pode ser por grupos, não sei o método, mas que a gente trabalhe melhor a questão da parte de doutrina, dos conceitos, das ferramentas, porque todos aqui, vocês, eu não, né? Eu sou secretária executiva, mas vocês representam os setores da comunidade, da bacia, que tem como dever e obrigação representar as demais instituições, mas, acima de tudo, deliberar sobre o planejamento do futuro das nossas águas, né? Esse é o grande papel do comitê, é contribuir para que isso se defina, né, associado ao nosso enquadramento legal. Então, acho que as responsabilidades do comitê, elas estão sendo um pouco perdidas na medida em que a gente vai se afastando do que realmente é a sua finalidade, né? Eu, eventualmente, participo das reuniões do fórum e parece que sempre o lamento não tem dinheiro para sustentar o comitê e muitas vezes está se perdendo a sua missão, né? O comitê não é um fim em si mesmo. Ele é uma estrutura de apoio para um objetivo que é muito claro, e traduzindo de uma forma muito simplificada.
o comitê tem que contribuir para melhorar a qualidade, né, oferecer qualidade, água em qualidade e quantidade durante o tempo todo. Esse é o nosso grande desafio, tá? Então, eu vejo que é oportuno, né, porque estou vivendo isso muito proximamente das categorias, que nós temos que rever, talvez, o nosso processo de qualificação, de modo que as pessoas se sintam confortáveis para responder um questionário que trate justamente da estrutura onde o comitê é parte integrante. Bom, por último, então, tá? Como a nota de consideração, de considerações, ela não está dentro do arcabouço metodológico que foi criado para conduzir a modernização pelo DRHS, nós temos ainda um prazo, né, que eu gostaria de estabelecer, está sugerido ali, até o final de março, que aquelas categorias que não tiveram iniciativa de se reunir, de fazer o debate e de trazer considerações, essa contribuição de considerações, que a gente ainda tem a oportunidade até o final do mês de março de provocar esses encontros para a gente justamente poder oferecer baseado no dia a dia, né, naquilo que acontece no nosso dia a dia e que venham auxiliar na operacionalização da lei, né, não é mudança de lei, mas como a gente pode operar. Então, Anderson, essa mensagem que eu trago, né, essa avaliação, a sistematização daquilo que nós recebemos como resposta do questionário, e aí vamos atender a primeira demanda que veio do DRH em relação à ferramenta chamada questionário. É isso. Certo, obrigado, Viviane. Eu já peço que senhores e senhoras que queiram se manifestar a respeito desse ponto, né, com algum comentário ou esclarecimento, que possam fazer as suas inscrições via chat ou vão levantando a mãozinha ali no sistema. Quero aproveitar, enquanto esse processo de inscrição está aberto, e fazer uma referência ao que o Arno Kaiser colocou ali no chat, né, informando que as entidades ecológicas elas concluíram o seu processo de redação. Entretanto, como havia sido entregue agora pela manhã, não foi possível agregar ali na nossa apresentação, mas certamente será considerado. Feito essa manifestação, o primeiro, então, inscrito é o Darcy Zanini, e segue a nossa rodada aqui. Aqueles que tiverem interesse, por favor, podem se inscrever via chat. Darcy, por favor. Obrigado, Anderson. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Então, é o seguinte, nós aí debatemos aqui na Secretaria do Meio Ambiente, o Anderson comandou esse debate